Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de literatura brasileira. Segunda parte de um vídeo sobre a trilogia do Milton Ratum, certo? Vamos falar aqui da Noite da Espera, que é a primeira parte de O Lugar Mais Sombrio, né? Então eu já dei uma introdução histórica num vídeo aí que já vou deixar aqui destacado, né? Então, Milton Ratum que está prometendo aí a terceiro livro, vamos dizer quando vai sair, né? Porque já saiu em 17, 19, já está na hora do terceiro, né? Que vai ser o final dessa trilogia. Esse livro vai basicamente começar, né? Ou seja, desenvolver a história em que ela é intercalada, alternada entre a época do exílio, né? Ou seja, o Martim já está exilado, já está em Paris, 77, 78. E aqui ele vai voltar àquela época dos dramas familiares, separação dos pais, né? Lá nos anos 60. Então, ou seja, você vai ter uma narração que vai alternando. Ó, você está nos anos 70, ó, você está nos anos 60, e aí vai deixar bem pontuado, porque vai ter um trecho dessas cartas, vão ter trecho desses diários. Então é um negócio bem pontuado, tem uma sequência histórica. Então é um romance histórico? Não sei. Né? Ainda não sei, vamos deixar os especialistas discutirem. Fato é que existem muitas coisas históricas, né? Por exemplo, a invasão da UNB, ou seja, Universidade de Brasília, em agosto de 68, né? Aquelas operações da PM lá contra os estudantes, aquelas revoltas estudantis contra as péssimas condições da comida, né? Os bandejões lá. Aquelas peças, né, teatrais que eram consideradas subversivas dos estudantes. Então, todas essas categorias, esses dramas, esses eventos, esses acontecimentos históricos estão aqui. Mas interessante como é que ele consegue fazer essa mistura perfeita assim, né, entre o pessoal e o coletivo, porque não é só um romance histórico, ele não está preocupado só com as questões históricas, né? Tem as questões históricas, eu estou ressaltando, mas aqui tem aquele drama do Martim, né? Ou seja, que tem uma relação complicada com a mãe, e aí a mãe, né, agora tem um novo relacionamento, e aí tem o pai, né, o pai é um cara conservador e tal, e aí ele vai ser obrigado a morar, né, sair de São Paulo e morar em Brasília com o pai, viver lá junto dos estudantes, né? Muitos estudantes são ligados a pais que são conservadores, são funcionários públicos, ou então são estudantes subversivos, né? Depois vão para a clandestinidade. São estudantes que mexem com jornalismo, que fazem aqueles jornais, né? Aqueles jornais lá mimeografados, né? Inclusive as máquinas de mimeógrafo depois vão ser restringidas, né? Vai ter um controle sobre essas máquinas, porque lembrar que depois dos anos 70 e 80 vai ter aquela geração mimeógrafo, né? Todo mundo vai lá ter sua maquininha de mimeógrafo para ficar rodando seus livrinhos, né? Então vai ser aquele boom, aquela explosão da geração mimeógrafo, né? A geração marginal dos anos 70 e 80, por exemplo, em Brasília vai ter o Nicolas Ber, né? Vai começar a publicar seus livrinhos lá, que vão ser chocantes, até hoje ele causa polêmica, né? Então é interessante como é que essa vida cultural de Brasília. Brasília que tinha, nem 10 anos de existência, né? Ou seja, nós estamos aqui nos anos 60, final dos anos 60, Brasília não tem nem 10 anos de existência, e já tem lá ditadura militar, né? Já tem repressão contra os estudantes, já tem censura. Então você vê que coisa, né? A história do Brasil não é para principiantes. Então aqui o Milton Ratum faz esse painel, né? Ou seja, usando o Martim, esse drama familiar, morar com o pai, fazer novas amizades, fazer novos amores, né? E ao mesmo tempo ele vai mostrando, né? Porque é uma alternando. Então você tem capítulo, olha, tá lá, anos 70, 78, aí você jogar de 68, aí você tá acostumado a 60 e joga em 78, aí você volta a 68, aí você vai para 78, aí você vai para 78, aí você vai para 69. Então ele vai fazendo esse jogo, né? O tempo todo inserindo cartas, inserindo, né, memórias. Então ele está lá nos anos 70, lembrando dos anos 60. Né? Ou seja, a difícil condição do exilado, porque ele não ficou lá realmente, não tinha condição de ficar. Né, a polícia fechando o quarteirão mesmo, a polícia fechando a faculdade, né? Então, e o pai não quer problema com a polícia, o pai não quer problema com o governo, o pai é conservador, né? Então, ou seja, ele tem que agradar todo mundo? Não consegue, né? Então ele tem lá as amizades, né? Os amigos que são, podemos dizer assim, subversivos. Na verdade são só estudantes, né? O governo quer um subversivo. Então, são estudantes, né? E eles querem lá fazer teatro, querem fazer, né? O teatro tanto quanto subversivo, podemos dizer assim. Um teatro para chocar a burguesia, como dizem, né? E publicar esses fanzinhos, publicar, né, os mimeógrafos.
e as autoridades não vão gostar nada, né? Vão se sentir ofendidos. Então o cara vai lá ler o Anticristo do Nietzsche, né? Imagine em público, você vai ler o Anticristo do Nietzsche em público. Então os conservadores vão falar que você está ferindo a cultura ocidental cristã, né? Então está nesse nível a coisa. E aí ele, depois, nessa forma alternada, ele vai narrar a dificuldade de se localizar, né? De conseguir um quarto, um lugar decente para morar em Paris, sendo um professor de francês, né? Para os alunos lá na França e tal. Então, ou seja, se virando, né? É o se virando. Então, vários artistas brasileiros, intelectuais foram, né? Para Paris, foram para a Alemanha, foram lá para a Suécia, para a Inglaterra, né? Caetano Veloso ficou na Inglaterra. Então, assim, é a mesma geração ali do Que é Isso, Companheiro, né? O Que é Isso, Companheiro? E essa geração que ou ficou, né? Na clandestinidade, ou foi exilada, ou foi pega pela polícia e ninguém nunca mais ficou sabendo, né? Então, me deu um branco aqui de saber quem que é o autor do O Que é Isso, Companheiro, mas eu vou lembrar, vou deixar aqui que sempre tem uns brancos. Todo vídeo está tendo um branco, hein? Então, essa geração então, dos anos 60 para os 70 viveu aquele drama do golpe dentro do golpe, porque teve o golpe civil-militar em 64, mas teve uma certa, né, um certo controle, mas aí em 68, né, ao longo de 68, com essas crises, né, envolvendo embaixador, envolvendo a Universidade de Brasília, envolvendo um fechamento mesmo, né, do sistema, aquela questão dos deputados, né, os deputados atacando o governo na tribuna, então resolveram em dezembro, né, dia 3 de dezembro, fazer o ato institucional número 5, né, ou seja, então instituíram o AI-5, que foi o fechamento do regime dentro do regime, né? Ou seja, então dentro do regime o golpe civil-militar deu um golpe, né? Então ele mostra justamente esses dramas de como a polícia, né? Todo protesto estudantil que tinha, a polícia estava dentro, né? A polícia fechando os quarteirões de Brasília e ele tentando, né? Mesclar essa vida com o pai, né? Que é um cara conservador, com esses estudantes, né? Então sempre tinha um problema, né? Ele tinha que arrumar uma forma de fugir. E, ao mesmo tempo, as amizades, né? As amizades também vão influenciando, os desejos de adolescente, né? Então, basicamente, já teve uma dificuldade, né? De sair do lado da mãe em São Paulo e ir para o pai, né? Em Brasília. E aí tem essa questão de ir, né? Negociando a questão, né? Equilibrando ali a questão de viver com o pai, né? Na esfera do mundo do pai ali, né? E com os estudantes que estavam contra os próprios pais, né? Então você tem estudante ali que é filho de senador, filho de político, filho de banqueiro, né? E assim como tem os estudantes pobres também, né? Tem estudantes que vivem de bolsa e tal. Então, todos eles têm interesse de protestar, né? Tem interesse de protestar, eles não sabem, né? Não se sentem em casa no próprio país, estão vendo o rumo que as coisas estão tomando, né? Os estudantes mais subversivos, né? Sempre subversivos entre aspas. Os estudantes que são contra o governo sumiam na noite, na neblina, né? Ou seja, realmente aqueles que foram para a clandestinidade, aqueles que foram pegar em armas, e aí aqueles que foram os intelectuais que tentaram montar esses fanzines, esses jornais, mas também foram reprimidos e como tinham dinheiro, né? Esses que tinham dinheiro, que tinham pais, né? Que influentes, que podiam pagar essa estadia, que podiam pagar a passagem, esses estudantes conseguiram então ser exilados, né? Porque quem ficou aqui teve que desaparecer nos dois sentidos, né? Desapareceu no sentido de entrar por algum sistema clandestino, então desapareceu porque caiu na mão da polícia. Caiu na mão da polícia do sistema e aí ninguém mais viu, né? Então muitos exilaram. Nem é todo mundo, né? Exilaram aqueles que conseguiram esse salvo-conduto da grana, né? Ter a grana mesmo para manter. Então é interessante que ele vai montando aqui justamente. E você vai vendo a geografia de Brasília, né? Asa Norte, Asa Sul, né? Superquadras, Hotel Nacional, Livraria Encontro. Então, ou seja, é bom pegar o mapinha de Brasília, acho interessante, tem uns mapinhas disponíveis de Brasília, internet você acha. E aí você vê lá onde é que é a Asa Norte, onde é que é né, o eixo monumental, né? Onde fica a rodoviária, onde fica a biblioteca, né? Então, E aqui, ao mesmo tempo, vai ter ao mesmo tempo que vai ter a questão política, tem as cartas da mãe, né? Então a mãe tenta manter a amizade com o filho, né? A mãe que está com outro relacionamento, que o filho não entendeu, né? Então, ou seja, não deu certo. A própria família da mãe não aceita esse relacionamento, esse novo relacionamento. E aí ele fica ali, né? Tentando tentar resgatar esse relacionamento com a mãe e vivendo com o pai em Brasília, né?
Então, ele vai mostrando então que muitas vezes ele desagrada o pai porque quer agradar os colegas, né, e vice-versa. E aí vai mostrando aqui, e fala as dicas de cinema, né? Ele fala aqui da Terra em Transe, né? Terra em Transe é do baiano Glauber Rocha. Glauber Rocha fez esse filme que se passa na República do Eldorado. República do Eldorado, fictícia República do Eldorado, né? Igual o Reino de Avelã, lá do Que Rei Sou Eu. Aqui, no caso, tem lá as intrigas dos políticos, né? As políticas de suas amantes. Então, é um negócio bem satírico mesmo. Glauber Rocha, aquele, né? Uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, né? Então, é um cineasta baiano que fez grande sucesso aí na época da ditadura, né? Então, assim, Glauber Rocha, bem citado aqui. E fora as tentativas de fazer peças de teatro grego, né? Então, querem fazer a peça Prometeu, né? Ou seja, os estudantes eram bem criativos, né? Para poder driblar essa ditadura. Bem, como esse livro tem continuação no outro, né? No outro livro que nós vamos falar em breve, ele vai continuar com essas alternâncias, né? Aqui no final dos anos 70, né? Ó, 72 e tal, né? E aí vai mostrando como é que ele conseguiu para ir embora, né? Sair depois dos anos 70, o NB, e aí vai contando. Paris já está em 77, 78, 79, que aqui no capítulo 24 já está em Paris, inverno 79. Né? Então, ou seja, ele vai tentando montar aqui essas amizades, as intrigas, né? As intrigas políticas estão entremeadas, e aí ele vai contando como é que é viver na Europa e tentando, né, esperando essas cartas, né? Oh, não chegou nenhuma carta do Brasil hoje, né? Ou seja, lá em Paris ele tentando manter então esse contato com a família aqui, né? No Brasil. Então ele tenta manter essa relação familiar através de cartas, né? Primeiro que ele estava em Brasília e depois que ele vai para a Europa, né? Então aí nos anos 72 ele está, né, recebendo as cartas da mãe. Então, ou seja, o resumo do livro não vou fazer, né? Não, talvez quando eu fizer toda a leitura de todos os livros, né? Que aí depois a gente vai ver o próximo, que eu vou fazer a primeira parte. Então essa é a segunda parte, né? Dessa primeira parte, do primeiro livro. Depois vai ter mais 2 vídeos sobre o segundo livro, né? Que aí eu vou pegar depois e esperar a parte final da trilogia, né? Ou seja, esse livro aqui é 17 e já tem o livro de 2019 e vamos ver quando vai ser o próximo, né? Então aqui 72, então vai seguir até 67, 68, 69, 70, 72 e em Paris é 77, 78, 79, né? Então basicamente essas as alternâncias que ele vai fazendo, contando justamente essa vida, ou seja, a vida do futuro, né? Você já sabe que ele vai ser exilado, então ele vai contando por que ele foi exilado, né? O que ele aprontou, para ser exilado, certo? Então fica aí a dica, depois nós vamos ler o próximo, né? E depois vamos fazer um vídeo comentando todos, né? Espero que até lá já tenha o terceiro na praça, né? Da trilogia O Lugar Mais Sombrio, ok? Então fica aí a dica, Milton Ratum, literatura brasileira de altíssimo nível, né? O mestre da literatura hoje em dia aqui, né? É autor de Dois Irmãos, que fez maior sucesso nas minisséries da Rede Globo, mas tem que ler a obra toda, né? Tem muita coisa, a gente vai aos poucos lendo toda a obra de Milton Ratum, né? E fica aí a dica e grato pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.